Graça e a paz, meus irmãos, amém? Um bom dia em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia, pela oportunidade que temos de estar novamente na casa do Senhor. E eu quero, antes de fazer os avisos, queremos orar agradecendo por isso, orar por essa oportunidade, por esse privilégio que temos, ainda que cumprindo todos esses protocolos. Mas como é bom estar na casa do Senhor, adorando ao nosso Deus em espírito e em verdade. Isso alegra o nosso coração, quando nós temos a oportunidade de juntos prestarmos um culto àquele que é merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nós iremos orar nesse momento, porque ainda estamos vivendo tempos difíceis. Tem muitos que gostariam de estar aqui, não estão. Estamos passando por muitas lutas, seja na área da saúde, que é o foco principal, mas também da economia. Enfim, muito sofrimento, muitas lágrimas, lutos. E nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos orar. Orar para que Deus esteja nos ajudando a vencer esse tempo e essa tempestade. Quero convidar você, se você puder, a dobrar o seu joelho. Se não puder, fique sentado. Mas nós vamos orar nesse momento. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, é na Tua presença que nós estamos nesta manhã. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o nosso El Shaddai. E diante de Ti, ó Pai, agora clamamos ao Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, esse privilégio que temos, ó Deus, de estar na Tua casa. Como nós estarmos com saudade, Senhor, sentindo falta, Deus, de poder prestar um culto ao Senhor. E hoje, ó Deus, com todos os cuidados, mas nós podemos prestar esse culto ao Senhor. Ó Deus, Pai, pedimos que a Tua mão continue estendida sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre cada família, Senhor. E nos ajude, Pai, para que possamos vencer esse tempo, crendo, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Pai, que também, ó Deus, não venhamos deixar a chama apagar, que a chama continue acesa sempre no altar, Pai, para a glória do Teu nome. Pai, eu Te peço, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, hospitalizados, pedimos que o Senhor visita cada leito. Senhor, temos uma lista com nomes, pessoas, ó Deus, que fazem os seus pedidos, ó Deus, e nós temos orado por isso e pedimos, Senhor, traga a resposta, a solução, entra com providência, Pai. Clamamos, ó Deus, pelos médicos, enfermeiros, pedimos pelas autoridades constituídas aqui do nosso município, nosso estado, o Brasil, Senhor. Ó Deus, para que possamos atravessar por esse tempo, ó Deus, que o Senhor esteja iluminando as nossas vidas, nossos corações e também as autoridades constituídas, ó Deus. Toma nas Tuas mãos, Senhor, aqueles que estão passando por aperto financeiro, muitas das vezes não tem o pão, ó Deus, na mesa como tinha antes, ó Deus. Ó Pai, no nome de Jesus, nos dê um coração generoso, Senhor, para que possamos compartilhar com aqueles que não têm, ó Deus, principalmente os domésticos na fé, Pai. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, restaura, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abrindo portas, abençoando, ó Deus, essa nova etapa que vamos viver agora, com os comércios reabrindo, Senhor, que o Senhor possa restaurar, Senhor, no nome de Jesus. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, campa os Teus anjos aqui neste lugar, abençoa, ilumina nossa mente, nosso coração, e ó Deus, dirige as nossas vidas com o Teu poder, Pai. Essa é a oração que Te fazemos, no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Podeis sentar, meus amados irmãos. Quero só lembrar os irmãos, logo mais, daqui a pouco vai sair, se não saiu ainda, a lista para o culto da noite. Então, 50 nomes. Ah, pastor, eu vim de manhã e quero vir à noite. Se tiver vaga, não há problema, né? Você pode vir também, desde que esteja sobrando lá, né? Então, se você se sentir bem,
em condições para isso, por favor, vamos manter a chama acesa aqui em nome de Jesus. Quinta-feira nós retornamos com os nossos cultos de oração. Vamos começar orando aqui às 19h30 e logo após nós vamos orar com os diáconos, conversar e orar com os diáconos. Vou botar para quinta-feira, porque às vezes a gente marca geralmente na sexta, né? Mas a gente faz na quinta, porque termina o momento de oração aqui e nós completamos, já estamos aqui. Então são esses os nossos. Graças e paz, irmãos, amém? Vamos nos colocar de pé? Estaremos louvando com uma oferta de amor e que essa canção possa estar sendo a nossa oração, que nós possamos ofertar as nossas vidas ao Senhor, render as nossas vidas ao Senhor e confiar de que independente das circunstâncias, os planos dele são sempre melhores. Aquilo que está no coração do Senhor é sempre melhor para nós.
oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Canção maravilhosa. Quero louvar a Deus pela vida da Débora, né? Está nos ajudando muito aqui. Ainda na próxima assembleia, né? Ela está tendo só participação especial, né, Vitor? Especial. Mas como estamos em pleno período de pandemia ainda, e de algum tempo não temos assembleia, sua esposa já tem aqui desde outubro desde outubro que estão caminhando conosco, é porque vai fazer um ano já. Mas assim que tivermos a primeira assembleia, nós vamos fazer como fizemos nesse período, né? Vamos receber com pedido de carta, e assim que retornar às salas, aí vamos passar por aquelas salas e vamos agir como agimos outrora. Queridos, vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia mesmo sentado no livro da primeira epístola, a primeira carta de João. Nós vamos continuar estudando a Bíblia. Já estudamos o livro de Marcos, nós vamos agora para a epístola. Deus colocou no meu coração para estudarmos essa epístola. Chegamos uma certa vez aqui numa vigília, né? Fizemos pequenos grupos e foi muito edificante. Pastor Paulo, lembra disso? Pastor Paulo, na vigília que fizemos aqui, e falamos a respeito da carta, e a vontade, quando nós saímos daqui, a vontade era de continuar, né? O assunto é realmente excepcional. A partir do versículo 1, tá? Capítulo 1, João, epístola de João, 1, versículo de 1 a 10, tá bom, irmãos? Eu estarei lendo, os irmãos acompanham. Depois eu vou pedir uma ajuda, o Vitinho, só para um teaserzinho aí, bem, segura aí, Vitor, segura aí um pouquinho. Diz assim a palavra do nosso Deus: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e contemplamos,
e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Vamos falar com Deus? Everton, ore ao Senhor pela palavra, para que possamos aprender com a sua palavra nesta manhã. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Servos corajosos, Pai, sedentos pela tua palavra. Amém, Jesus. Amém. Queridos irmãos, tem uma canção muito antiga, eu vi a irmã Glória cantando, né? Ela fala que a maior oração é amar. Eu não sei cantar. Eu queria, mesmo sem ministério aqui, mas vamos tentar. Alguém pode nos ajudar? A maior oração é amar. Se não sabes, né, orar, é preciso amar. Vamos lá, Vitor. Glória a Deus. A maior oração é amar. A maior oração é amar. Se não sabes amar, é preciso orar. A maior oração. Mais uma vez, mais uma vez. Senhor, nos ensina a amar como o Senhor nos ama, Pai. Oração é amar. Se não sabes amar, é preciso orar. A maior oração. Amém? Linda, linda, linda canção. Poucas palavras, mas com uma profundidade tremenda, né? Queridos, essa epístola é chamada também da epístola do amor. Por isso que Deus colocou essa canção no meu coração. Ela é assim também chamada da epístola do amor, escrita por João. Provavelmente estava em Éfeso na época que escreveu. Assim dizem alguns historiadores. E foi
no período depois de Cristo, entre 85 e 95. Foi nesse período, diante de uma situação que estava vivendo a princípio, né, na própria igreja de Éfeso, alguns se separando, se afastando da fé, algumas filosofias, heresias, melhor dizendo, sendo implementadas. E ele então escreve essa carta, e essa carta chega até a nós muito atualizada, porque a palavra de Deus, meus amados irmãos, ela se renova, amém? E ela é, como dizia Billy Graham, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, né? Ela está muito mais contextualizada de todos os noticiários. Então, o amor é o tema central. João ficou conhecido como o apóstolo do amor, mas antes dele receber, né, esse título aí, ele era chamado de o filho do trovão. Era impulsivo, mas andar com Cristo o levou, caminhar com Cristo o levou a ter esse amor, a experimentar esse amor e também a compartilhar desse amor. Então, esse é o tema central. E João, ele faz questão de dizer nessa carta que Deus, ele é amor, ou seja, ele é a fonte do amor. Se eu não sei amar, ou se eu não consigo amar, se eu não entendi o que é amor, eu preciso buscar isso em Deus. Deus é a fonte do amor. Ele também usa essa carta para falar a respeito da importância da comunhão, amar uns aos outros, como é importante a igreja estar unida, principalmente quando estava sob ataque do inimigo. Ele várias vezes vai falar a respeito de comunhão, e óbvio que ele está combatendo heresia que estava sendo semeada, sabe, nos arraiais da casa do Senhor, do povo de Deus. Então, meus irmãos, ele fala a respeito disso. E ele, quando fala a respeito desse amor, ele usa de três formas. Primeiro, ele fala do amor de Deus para conosco, como Deus nos ama. E é preciso que nós, cada dia mais, tenhamos compreensão disso. Nós somos amados por Deus. Ainda que às vezes, eu já citei isso aqui à frente, alguém ia dizer: mas ninguém me ama, eu não me sinto amada. Deus nos ama, e a Bíblia registra isso, mostra isso para conosco. E eu gosto do capítulo 3, versículo 1, não precisa abrir sua Bíblia, quando ele se dirigindo à igreja, ele diz assim: vede com grande amor, contemple o grande amor de Deus para conosco, a ponto dele dar o seu Filho por nós que somos pecadores. Então ele usa essa base, que precisamos entender o amor de Deus para conosco, mas ele também fala desse retorno, que nós também devemos ter esse amor por Deus. Nós devemos amá-lo, como está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Sobre todas as coisas, com todas as nossas forças. Precisamos retribuir, porque quando nós somos preenchidos por esse amor, nós temos que devolver esse amor. E ele faz questão de dizer que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E só é possível amar recebendo o amor do Pai. E logo a terceira, né, vamos dizer assim, a terceira coluna: primeiro, o amor de Deus para conosco, o nosso amor para com Deus, e também o amor que devemos ter uns para com os outros. Amemos uns aos outros. Nós devemos fazer isso. Nessa epístola mesmo, no capítulo 3, versículo 11, ele vai falar a respeito disso. O interessante, irmãos, é que inúmeras vezes, cerca de 50 vezes, ele vai usar a questão do amor, falar sobre amor. E eu gosto disso aqui: falar com amor. Falar do amor, mas falar com amor. Eu gosto do capítulo 4 dessa epístola, que ele diz assim: amados, amados. Olha como ele que se refere aos irmãos: amados de Deus, amados.
E isso ele está dizendo para a igreja: olha, você é amado por Deus, mas por mim também. Ainda que eu tenha que puxar a tua orelha, ainda que eu tenho, né, que te chamar a atenção, e às vezes te colocar em disciplina, mas você é amado. Você é amada por Deus. Ele vai usar isso muitas das vezes. E ele fala sobre esse amor entre que somos amados, o amor que devemos ter uns para com outros, e naturalmente Deus é amor. A partir do versículo 1, ele dá esse testemunho aqui. Abra sua Bíblia aí, deixa ela aberta na epístola de João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. João foi testemunha ocular. Ele não ouviu alguém falar a respeito de Jesus. Ele andou com Jesus. Ele esteve ao lado de Cristo. Ele orou com Jesus. Ele viu os milagres. Então, se havia algum questionamento, heresia chegando, mas ele estava dizendo: olha, aquele que era desde o princípio, como diz lá em Gênesis, aquele que era desde o princípio, ele se manifestou. Sabe, entre nós ouvimos ele, ouvimos os seus sermões, nós vimos os seus milagres, contemplamos a sua obra e nós apalpamos. E eu acredito que quando ele fala nós apalpamos, talvez ele se refira àquele momento no cenáculo, quando o próprio Senhor, depois de ressurreto, se apresenta diante dos seus discípulos, e ali ele pede para que eles apalpem a mão que estava furada pelos pregos, enfim, pelos cravos. Enfim, irmãos, ele faz questão de falar a respeito disso. Ele dá testemunho, e esse testemunho chega até a nós, porque o perigo que temos visto é que realmente muitos acabam distorcendo a palavra de Deus, dizendo: não, foi, mas não foi bem assim. Por isso que precisamos estar firmados na palavra de Deus. Por isso que a escola bíblica dominical é tão importante. Estudar a Bíblia, o que a Bíblia diz. É bom, tem excelentes pessoas, pregadores, que dão estudos maravilhosos, mas nada substitui você pegar a sua Bíblia, falar com Deus e ouvir o próprio Deus, e estudar a palavra de Deus e crescer em conhecimento na palavra de Deus. Havia essa heresia permeando, né? Haviam heresias, e ele vai tocar a respeito disso alguns versículos à frente. Mas os gnósticos, né? Eles estavam ali, começa a surgir ali. Pastor Luciano, agnósticos, quem eram? Exatamente, isso é uma benção. Vem do grego gnose, né? Que tem a ver com conhecimento e ciência, né? Eles defendiam que a matéria é má e o espírito é bom, que a solução era o conhecimento. E eles, como disse o pastor Luciano, essa doutrina levou falsas teorias sobre a pessoa de Cristo. Eles diziam que não precisavam de Cristo para o Salvador. Esse era o pensamento deles, que Jesus também não era o nosso mediador. Nós não precisamos de Jesus como nosso mediador, ou seja, do sangue de Cristo. Não, através do conhecimento, agora vou direto a Deus, não precisa de Jesus. Outra coisa, meus irmãos, é que através disso surgiu, talvez o pastor Paulo conheça esse tema, talvez o pastor Aquiles também, o docetismo. O docetismo negava a existência do corpo material de Jesus, que ele foi apenas um fantasma, sabe? Que ele realmente não teve carne e não habitou entre nós. Enfim, como diz lá no livro de João, capítulo 4, que ele teve sede, os discípulos foram buscar pão, estava cansado, ficou à beira do poço. Então eles negavam tudo isso. E eles davam mais importância às coisas do conhecimento, e negavam e eles
Sabe, irmãos, eles pensavam a respeito só das revelações espirituais. E agora João está mostrando, escreve essa carta para rebater isso. Não é uma revelação que veio e a partir de agora vem essa doutrina ou essa heresia. Isso não aconteceu. Nós vimos, nós apalpamos. Eu não ouvi isso de ninguém, eu vi isso, eu vivi isso. Esse é o testemunho de João nesses 3 primeiros versículos. E até o versículo 4 ele vai falar a respeito disso, né? Agora já no versículo 5, vou pedir alguém para ler o versículo 5, porque aí nós vamos agora, depois dessa abertura, esmiuçar um pouquinho mais. Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus é amor, mas eu quero trazer à tona aqui a questão de que a luz não combina com as trevas. Não dá para ficar um pé lá e outro cá. Luz não combina com trevas. Não tem outro caminho, meus irmãos. Ele está falando a respeito disso. Se nós somos luz, como o próprio Senhor Jesus disse que somos o sal e a luz desse mundo, nós precisamos andar na luz. Amém? Abra sua Bíblia aí, agora sim, vamos 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5. Se você puder, quem achar, leia. Eu sei que Carlinhos está enferrujado, ficou muito tempo sem escola dominical. Vamos lá, vamos ler. Quem pode ler para nós? Tessalonicenses 5:5, primeira. Ele está dizendo, olha, há uma separação. Nós não tem como dizer que sou filho da luz e andar nas trevas. Não tem como, não existe isso. O versículo 6 ele vai reafirmar isso. Volta lá na epístola de João, no capítulo 1, versículo 6. Olha o que ele vai ratificar isso. Vai bater nessa tecla a importância do povo de Deus, o povo que se chama pelo seu nome, andar na luz. Versículo 6, quem pode ler para mim? É uma incoerência. Se nós falamos uma coisa e fazemos outra, nós estamos mentindo. A vida é uma mentira, é uma farsa. Isso não pode acontecer. É isso que ele está batendo, né? Nós devemos andar na luz. 1 Pedro 2, versículo 9. Pode ler para nós, 1 Pedro 2,9. De onde Deus nos chamou? Para onde? Para a sua maravilhosa luz. Nós somos uma geração eleita. Através de Cristo Jesus agora temos, né? Temos nossos nomes assim, crendo nele, tendo ele como nosso mediador, nossos nomes escritos no livro da vida, e agora fomos arrancados, retirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Na luz, é andar na luz que nós devemos. O versículo 7 vai continuar batendo nessa tecla. Eu vou pedir alguém para ler o 7 aí para mim, do capítulo 1 da epístola de João. Andar na luz, ela nos mantém a comunhão uns para com os outros. Andar na luz tem esse benefício para nós. Ele agrega isso em nossas vidas, mantém a comunhão
uns com os outros. Mas o que é andar na luz? O que é andar na luz? Salmo 119, não precisa ler, vamos recitar. Versículo 115, Salmo 119, versículo 105. Vamos lá? Lâmpada. Andar na luz para eu ter comunhão com meus irmãos é andar em obediência à palavra de Deus. Amém? Isso é andar na luz. Andar na luz é andar em obediência. E se aquilo que está diante de mim não condiz com a palavra, então eu não vou por aquele caminho. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece perfeito, mas no final é caminho. E como evitar esse caminho de morte? Andando na luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sabe, irmãos, às vezes nós sofremos muito por buscar alguns atalhos. Temos que andar na luz de Cristo. E isso vai proporcionar a nossa comunhão com os nossos irmãos, uns com os outros. E essa comunhão que no versículo 3 da Epístola de João, aí no capítulo 1, ele diz que essa comunhão que temos com o Pai e que temos com o Filho. Dá uma olhadinha aí no versículo 3. Ele vai dizer exatamente isso. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Andar na luz proporciona essa comunhão uns com os outros, esta comunhão com o Pai, através de Jesus, porque Ele é o Emanuel, amém? O Deus conosco. Quem vê a mim, vê o Pai, disse o Senhor Jesus. Então, andar na luz nos traz esse benefício, mas também, além da comunhão com os nossos irmãos, além da comunhão com o Pai e com o Filho, a comunhão com o Espírito Santo. Filipenses 2, versículo 1. Vamos estudando a Bíblia, vamos estudando aí, manuseando a Bíblia, achando os versículos. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Quem pode ler? Se há alguma comunhão no Espírito, ele cita aí, né? Essa comunhão no Espírito, irmãos, nós temos, porque agora nós temos o Consolador, aquele que, sabe, o Paracleto, que está conosco. Quando Jesus disse que Ele iria para o Pai, mas nós não nos deixaria órfãos, amém? É o Espírito Santo, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós precisamos ter comunhão. E esta comunhão é possível sim quando nós buscamos e clamamos e evitamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nós assim o fazemos. Vamos caminhar para o versículo 7. Quem pode ler o 7 para mim? São apenas 10 versículos, então estamos próximo domingo, capítulo 2 da Epístola de João. Não, o 7. Pode ler, pastor. Primeira Epístola de João 1:7. Pode continuar, está certo. E o sangue de Jesus, de todo pecado. É o sangue de Jesus que faz isso. O sangue de Jesus, todo erro, toda falha que cometemos, é o sangue de Jesus que nos purifica, né, dos pecados que cometemos. Tem um hino do cantor cristão, não vou cantar agora não. Há poder, sim, há poder. Você lembra, Vitor? Há poder. Eu não lembro, né?
Quem lembra? Ó, pecado te queres, sangue tem poder, tem poder. Seu sangue tem esse poder, poder sim. Só no sangue. Cantor cristão. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Aos Hebreus, escritor aos Hebreus, capítulo 9. Pedi alguém para ler aí para mim o versículo 14. Ele vai falar a respeito do sangue de Jesus, esse poder para purificar de todo pecado. Quem pode ler? Então ele está falando da eficácia do sangue de Cristo, o motivo do sangue de Cristo, o poder que há no sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário. Como disse João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 1, versículo 5. Apocalipse 1, versículo 5 vai falar também, vai confirmar a respeito desse, que o sangue de Jesus é Ele que nos purifica de todo o nosso pecado que tenhamos cometido. E o finalzinho aí, repete só o finalzinho. Pelo seu sangue, Ele nos ama. E foi através do seu sangue que nós somos purificados dos nossos pecados. Agora, irmãos, isso diante de Deus. Eu lembro de uma situação que eu vivi. Eu não era pastor ainda. Eu estava no seminário. Na verdade, que foi meu pastor, que era na época o pastor Oscar Macedo. Ele viveu essa situação. Havia uma pessoa que era da comunidade lá, né, e até frequentava algumas vezes a igreja, e ele era um policial. Ele acabou se envolvendo com corrupção, aceitou suborno, alguma coisa assim, e com isso depois teve investigação, e nesse período ele começou a buscar a Deus, mas ele foi condenado. Saiu o dia da sentença dele. Só que nesse período, enquanto estava recorrendo, ele fez a decisão dele por Cristo, e ele queria ser batizado, mas havia uma condenação. Ele precisava pagar diante dos homens o que ele havia cometido, e ficou realmente entre alguns irmãos. E naquela época, né, eu estava dando meus primeiros passos. Como que nós vamos batizar? Alguém vai se tornar membro de alguém que daqui a pouquinho vai cumprir uma sentença, e isso vai trazer escândalo. Vamos esperar primeiro ele cumprir. E na época o pastor, ele decidiu: não, aqui ele precisa pagar o que ele fez, mas diante de Deus, se ele confessou e já se arrependeu, ele está apto. Porque se Deus o levar antes de cumprir essa pena, essa sentença, Deus o aceita no céu. Por que nós não podemos aceitá-lo na igreja? Aí através disso eu peguei outras experiências, mas ele falou a respeito disso. Olha, se o próprio Deus o recebe no céu, por que nós não podemos recebê-lo na igreja? Palavras sábias, palavra de perdão, de acolhimento. E ele realmente cumpriu a pena dele lá dentro da prisão. Cheguei a visitar num presídio no Rio chamado Frei Canecas, pesado na época, Comando Vermelho.
E eu cheguei lá a orar e ele lá se tornou um pregador da palavra de Deus, dentro do presídio, tornou-se um pregador. E ali pessoas se converteram e ele pôde testemunhar do amor de Deus naquele lugar. Saiu, retornou, continuou como membro da igreja. Depois ele mudou para outra cidade. Mas assim, irmãos, foi maravilhoso. Mas há poder no sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados. Amém, irmãos? Há poder. O sangue de Cristo é a base para o nosso perdão. Hebreus 9, versículo 22. Quem pode ler para nós? É o sangue de Cristo que nos proporciona, através do sangue de Cristo, o perdão para os nossos pecados. Hebreus 9, 22. E sem derramamento de sangue não há perdão. Ele está dizendo, olha, lá no Velho Testamento, segundo a lei, tinha que passar por isso, né? E eles, olha, e sem derramamento de sangue não há perdão. E esse perdão que nós obtemos e que temos em Cristo Jesus pelos pecados é através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Porque é o sangue de Jesus que é essa garantia da nossa comunhão. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Ele está dizendo, olha, quando nós participamos da ceia, de maneira simbólica, isso representa essa comunhão. E é através disso que nós temos comunhão. O sangue de Cristo, ao participarmos, bebamos todos do cálice do Senhor. Ao fazer isso, nós, ao tomarmos a ceia, nós estamos participando dessa comunhão. Estamos dizendo e testemunhando que temos comunhão, que somos filhos de Deus. Sabe, irmãos, isso é um momento muito especial, a ceia do Senhor. Eu sei que nos últimos tempos, muitos perderam, sabe, a visão a respeito da ceia. Eu lembro que assim que me converti, eu não tenho tanto tempo assim, que eu não vim de berço, vamos dizer assim, né? Expressão, me converti já adulto, jovem, aos meus 20 anos, converti. Portanto, já tenho um bom tempo, tem 30 anos de convertido, mas não é tanto assim. Tem outros aqui que tem muito mais, né? Só o pastor Aquiles tem 36 de pastor. Eu tenho 30 de conversão. Então, eu lembro que quando falava era culto, vou usar a expressão da culto de ceia, não faltava nenhum membro. Culto de ceia era, sabe, era aquele culto assim esperado e com uma participação maior. Eu sei que com o tempo alguns talvez não compreendam, né? Ou se distanciaram disso, da importância de participar, porque foi uma ordem que nós devemos fazer isso até que Ele volte. Amém? Participar. E é tão bom, irmãos. Como o Carlinho leu agora, ao beber do cálice, comer do pão, nós temos comunhão. Estamos dizendo que sim, nós somos servos do Senhor. É renovação da nossa fé, da nossa aliança com Deus. Agora, o versículo 8, irmãos, caminhando já para o final. O versículo 8 da primeira epístola de João. Alguém pode ler para mim? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Esse versículo 8 deixa bem claro: todos temos pecados. Não existe uma pessoa que não tenha pecado. Às vezes, irmão, nós nos esquecemos disso, que eu sou um pecador, que eu peco. Às vezes
diante das circunstâncias, nós apenas apontamos os erros dos outros. Às vezes olhamos para as falhas dos outros, mas nós precisamos olhar para nós mesmos. Eu sou um pecador. Romanos capítulo 3, versículo 10. Eu gosto muito desse texto, porque ele é usado para evangelismo, para missões. Mas veja o versículo 10 de Romanos 3. Como está escrito, não existe nenhum justo. Não existe nenhum justo. E o único que não pecou foi Jesus, amém? E mesmo assim, diante daquela mulher que havia sido pega em adultério, e que a lei dizia que devia ser apedrejada, quando Jesus se dirige para aqueles que estavam ali e pergunta assim: qual de vocês, se alguém de vocês não tiver pecado, atire a pedra. Se vocês se acham justos, santos o bastante, atirem a pedra. E a Bíblia diz que todos um a um foram saindo, do maior ao menor, do menor ao maior, e só quem ficou foi Jesus. E ele poderia atacar a pedra, mas ele decidiu perdoar. Ele decidiu perdoar. Irmãos, é fácil criticar, é fácil apontar o dedo, mas é preciso olhar para nós mesmos. Todos nós somos pecadores. Pecamos por palavras, por obras, pensamentos, todos nós. E aquele negócio de pecadinho, pecado e pecadão não existe. Os nossos pecados, independente de quais forem, fazem separação entre nós e Deus. Por isso que necessitamos do nosso mediador. E através do sangue de Jesus, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sim, pode, aí é a escola. Oi? Pecado e iniquidade. Me ajudem aí, pastores, que agora... Qual foi a explicação que ele deu? Meio corriqueiro, né? É a prática constante. E o pecado? Ele ensinou o quê? Eu queria ouvir os irmãos aqui. Depois eu vou dar uma palavra. Isso é boa palavra, irmão. Muito boa pergunta. Mais alguém? Andando nas trevas, né? Na base do hebraico lá, do iníquo, né? Uhum. Há essa diferença. Existem aqueles que tanto praticam a iniquidade porque não tem Cristo, né? E os seus pecados. Não, por causa da base, do iníquo, como o pastor explicou. Obrigado, pastor. O pastor Luciano está ali, subindo a fumacinha ali. Quer falar? É bom, irmãos, isso é muito bom. Estava muito parada a escola.
A exegese, como disse o pastor, é a questão da raiz da palavra, né? Que vem do iníquo, né? E que é pecado também. Obrigado, pastor, ajudou. Merinha, é bom, irmãos, aí agora melhorou. Já estava bom, melhorou, mas é boa participação. Erros, né? Transgredir, desobediências, né? Você não fazer aquilo que deveria fazer, mesma coisa. E tudo isso leva-nos a pecar. E pecar, aí outra vem o exegese. O que é pecar? Nós aprendemos no seminário que é errar o alvo, né? Essa era a palavra que a gente usava, errar o alvo. É não fazer, pecado é isso, é não fazer o que deveríamos fazer. Sabemos que temos que fazer e não fazemos, então isso é pecar. Pois não? Meio. Fazer como Jesus falou, né? Olha, vá e não peques mais. Uma coisa é tacar a pedra, outra coisa. Exatamente. Reconhece? O acolheu. É verdade. Agora mesmo em Romanos 3, o versículo 23 que todos conhecem, né? Todos conhecem. Romanos 3, 23. Porque e destituídos ou separados estão todos. Alguns pecaram, porque ele pecou. Não, aqui está dizendo todos pecaram e separados estão da glória de Deus, porque o pecado faz essa separação. Eu preguei domingo passado em Isaías 59, e o que faz separação entre nós e nosso Deus são os pecados. Foi o que a irmã falou ali. Pois não, Carlinhos? Eu te ajudo. Também pecadores, né? Numa situação maior. Mas Carlinhos, o pastor Luciano falou uma coisa: tem que ser reparado, tem que ser disciplinado, mas e cuidado principalmente, porque a disciplina é porque Deus nos ama, por isso que Ele disciplina quem ama. Mas nós não podemos nos colocar nesse patamar que você disse, por cima, né, ou além de alguém, porque a pessoa cometeu um pecado. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. O fulano caiu,
errou, mas temos que auxiliá-lo, acolher, cuidar, tratar, para que isso não, né, aconteça novamente. E temos que olhar para nós também. Vamos avançar, irmãos. Quem perguntou? Irmão, diácono Laudi, me perdoe, eu não vi. Pode falar, irmão. Pode. Os costumes, né? E não dizer que não tem nada a ver. Como o pastor citou lá, Romanos capítulo 12, a respeito disso, e não vos conformeis com este mundo, com essas práticas de iniquidades, e às vezes trazemos essas práticas até para o seio da igreja, achando que isso é natural, ou até mesmo concordando. Eu lembro, só um minutinho, depois o irmão pode completar, irmão Laudinho. Eu lembro de uma pessoa que citou assim num comentário, um jovem cristão, de que na faculdade existiam duas meninas que estavam gostando uma das outras, e ele estava ajudando, ele era evangélico, ele estava dando uma força para elas ficarem juntas. Você imagina isso, irmãos? Incentivando. Ele não deveria nunca. E é uma prática comum, essa é iniquidade, né? É uma prática comum, às vezes dentro das universidades, principalmente nos dias de hoje. E ele estava meio que dando uma força, e quando questionado, disse: não, mas são elas, o problema delas. Eu falei: mas você está concordando com isso? Você está incentivando isso? Então, irmãos, esse é o perigo. Irmã, de Sodoma e Gomorra. E continuavam na prática. Pode completar, irmão Laudir, Diago. Pois não. Alguém pode ler aí? Tiago 1, de 13 a 16. Já estamos chegando ao final, tá, irmãos? Que benção, participação, escola dominical. Como eu estava com saudade. Muito bem. Aí tem uma cronologia, né? Vai dizendo como que acontece até chegar à morte. Obrigado, irmão Laudir. Muito obrigado pela sua participação. Isso é muito bom. Irmãos, para chegarmos ao final aqui, nós precisamos confessar os nossos pecados. Isso tem a ver com arrependimento, mudança de vida. Isso precisa ser confessado primeiro para Deus. Salmo 51. Pedir para alguém ler para mim aí, até já estamos chegando ao final, só alguns versículos aí até o 10. Olha o que Davi faz, que é modelo de confissão de pecado. Quem pode ler? Salmos 51. As práticas, né? Pode continuar, Carlinhos. Ó Deus.
Olha aí o modelo de confissão. Isso é um modelo de confissão, né? Ele se apresenta, ele não esconde, ele joga para debaixo do tapete, ele vai lá e diz: olha, eu pequei. Ele está falando isso com Deus. Do pecado dele, não está falando de ninguém, não. A prática, né, o que ele fez é uma iniquidade. Por isso que devemos andar na luz, sabe? E quando ele diz aqui, com o isopo, eu fiquei curioso, né? O que era? O isopo era um ramo, né, que era utilizado nas cerimônias de purificação. Então, nas cerimônias eles pegavam ali para poder fazer essa cerimônia, né? E Êxodo, quando fala na saída do povo, que foi preciso colocar, né, o sangue ali em cada porta ali, e isso foi colocado com isopo. Foi isso que aconteceu lá em Êxodo, está no capítulo 12. Aspergir, né? Essa é a palavra correta, ou jogar em cima. Era muito utilizado. E isso, irmãos, quando o Davi está falando, purifica no seu isopo, ele está dizendo, olha, é porque é assim que acontecia. Às vezes era com sangue ou com outra coisa, mas aspergindo. E ao fazer isso, simbolicamente estava purificando. Agora nós sabemos que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Mas só aproveitando a palavra do pastor em relação ao jovem, né, que abandonou seu pai, levou a herança e gastou tudo, ele confessou também. E ele disse: olha, eu pequei contra Deus e pequei contra ti. Contra Deus e contra ti. Com Deus, ele já havia falado, né, que ele iria se levantar e iria procurar o pai dele. Eu acredito que ali, naquele chiqueiro, ele se acertou com Deus. Ali ele se arrependeu. Ali ele tomou a decisão de voltar, de retornar. Foi ali no chiqueiro, no meio de toda aquela lama, ele se arrepende. E ali ele toma a decisão de retornar do jeito que estava. Não se maquiou, não, ele foi lá. E ele mais uma vez declara diante de Deus, diante das pessoas, né? E principalmente para o pai dele. Isso é que nós devemos fazer. Outro modelo de confissão de pecado. Porque o pecado traz, irmão, a confissão do pecado traz libertação. Salmo 32, 3 e 5. Eu acho que eu passei um minutinho aí, mas é que a gente está com tanta saudade da escola dominical. Depois nós vamos cantar o hino. Três e 5 a 5. Olha aí, irmãos, ele está dizendo: eu não consigo dormir, eu não consigo comer, esse peso, sabe, esse remorso, isso está me remoendo, eu não posso guardar isso, eu não posso ficar com isso, eu preciso falar com Deus. E ele fez, né? Porque isso faz mal. Quando nós confessamos, recebemos a libertação e a restauração também. Porque o filho pródigo, aproveitando aí, depois que ele confessou com o pecado para Deus, confessou para o pai dele, ele foi restaurado, aliviado. Ele recebe uma sandália nova, uma roupa nova, um anel no dedo, foi restaurado. Mas enquanto ele não confessou, aquilo não havia sido restaurado. A restauração vem, né, através da confissão. Agora, para encerrar, agora sim, o versículo 10 da primeira epístola. Aí nós encerramos o versículo para que no próximo domingo possamos dar sequência para o capítulo 2.
fazemos, olha, lê novamente. Se dissermos, tem alguma outra versão? Nós o tornamos mentiroso. Nós o tornamos quem? Deus. Se eu falo assim, se eu não tenho nenhum pecado não, mas em evangelismo você já ouviu isso, né, pastor Luciano? Aqueles projetos nossos. Não tem pecado não. Oi? Eu não mato ninguém, não roubei ninguém, eu não adultero, eu não tenho pecado. Aqui está dizendo, olha, se nós afirmarmos isso, nós vamos tornar Deus mentiroso. Por quê? Por quê, irmãos? João 3,16. Porque Deus... Então por que Ele deu o seu Filho unigênito? Para que nós não venhamos perecer. Se Ele fez isso, se eu digo que eu não tenho pecado, estou dizendo que Ele não precisava. Deus viu um pecado que não existe. E nós precisamos confessar, reconhecer e sermos restaurados por Deus. Essa epístola tem mas muitas outras lições, pérolas preciosas. Quero ficar de pé, convidar os irmãos a ficar de pé. Depois nós vamos já convidar o pessoal para vir aqui. Enquanto o pessoal do louvor se aproxima, eu quero orar com você. Essa escola bíblica dominical serviu para matar a saudade, né? Matar a saudade, juntos estudarmos a Bíblia. Mas nós vamos orar nesse momento. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. E logo após nós vamos ter um momento ofertório também. Você vai ter a oportunidade de devolver o seu dízimo, entregar a sua oferta. Mas agora, nós vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, diante de Ti estamos nesta manhã, Senhor, estudando a Tua Palavra, sendo confrontados pela Tua Palavra, entendendo, ó Deus, como precisamos andar na luz, ó Deus, ter comunhão contigo, ter comunhão com os nossos irmãos. Ó Senhor, nos ajude, ó Deus, a reconhecer os nossos pecados, a confessar os nossos pecados, a abandonar os pecados, Senhor, e ajudar aqueles também que estão em pecados. Senhor, ó Deus, como inimigo de nossas almas tem, ó Deus, ó Pai, atacado, muitas das vezes bombardeado com seus dardos inflamados, ó Deus, tentando nos afastar de Ti. Mas Senhor, como nós vemos na Tua Palavra, através do Teu sangue derramado na cruz do Calvário, Jesus, nós temos remissão dos nossos pecados, nós somos purificados e nos tornamos mais alvos que a neve, não pelas nossas obras, Senhor, mas por causa do Teu sangue, Jesus. Obrigado a Deus pelo estudo desta manhã. Nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Vamos ter um momento ofertório. Aqueles irmãos que estão escalados, por favor. Podem sentar, irmãos. A Deus demos glória, com grande fervor, Seu Filho bendito. Concede ao mais vil pecador a vida.
vamos orar nesse momento. Eu vou convidar você, mais uma vez, se puder se colocar de pé. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas. Orar pelos enfermos. Existem pessoas que estão internadas, outros estão em quarentena, outras estão enlutadas. Vamos orar. Vamos orar. Qual o nome dela? Cláudia. Mais algum pedido, irmãos, especial nesta manhã? Eu sei que a nossa lista já apresentamos aqui, são inúmeras pessoas que estão enfermas. Irmã Laudi, a nossa diaconisa, está com a sua irmã em um estado muito delicado. Vamos orar por ela nesse momento e por todos os pedidos que constantemente estão na nossa lista de oração. Pedidos. Daqui a pouco, mais tarde, nós vamos ter um grupo indo numa clínica de dependentes químicos. Vamos orar. Sim, irmã? 2 irmãs, né? Vamos continuar orando pela Sabrina, orando pela vida dela, orando pela vida da Nice também, que está enfrentando um tempo de enfermidades. Pedir que a igreja ore por isso, irmãos. Nice, Zé Carlos também. A Nice está com problema de tireoide. E os irmãos observam aí, às vezes o cabelo caindo. E orem por ela, orem pela minha esposa. Ela também precisa refazer um exame de mamografia. Orem pela minha esposa, orem pela minha família, orem pelo ministério pastoral, pela liderança dessa igreja. Nós carecemos da oração dos irmãos nesse tempo difícil que estamos vivendo. Pedir pastor. Vamos orar. Pastor Paulo, você pode orar por tudo isso que foi dito aqui, os pedidos e pelos dízimos e ofertas. Santo e amado Deus, nós louvamos o teu nome, que podemos nos encontrar aqui neste lugar. Amém, Jesus. Senhor, Pai, mais uma vez, benevolente para conosco. Obrigado, Deus. Proporcionar momentos assim, estudo da tua palavra, para mergulharmos profundamente, ó Pai, nas intenções do teu coração. Agradecemos, ó Pai, por aquilo que foi depositado no teu altar, os dízimos e as ofertas, que agora são, ó Pai, separados, santificados para a tua obra, para que, ó Pai, vidas sejam alcançadas, ó Pai, o teu reino, ó Pai, seja abastecido, que haja alimento na tua dispensa. Amém, Então, Jesus. que cada um que contribuiu possa ainda receber, ó Pai, da tua parte, ó Pai, toda a provisão, que aqueles que não puderam, ó Pai, que o Senhor os abençoe, dando condições de assim fazerem. Te pedimos também, ó Pai, por todos os pedidos que são feitos nesse lugar, ó Pai, seja pelas redes sociais, por aqueles que muitas vezes falam, ó Pai, os seus pedidos, e ainda, ó Pai, nem assim conseguimos lembrar, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é o Deus que nos cura, o Senhor nos ama profundamente, e o Senhor é misericordioso e se aproxima de nós, ó Pai, por causa das tuas misericórdias. O Senhor nos lava de todo pecado, o Senhor nos purifica, para assim estarmos aptos a entrar no santo. Glória a Deus. E, ó Pai, assim comunicamos aqui, ó Pai, neste mundo físico, que o Senhor, ó Pai, reina, que o Senhor é Deus para curar as enfermidades. Aquilo que o homem muitas vezes acha, Senhor, que não há mais jeito, ó Pai, quando cremos no Senhor, podemos, ó Pai, concordar com o Senhor que há jeito sim, ó Pai, para aqueles que estão enlutados, o Senhor, ó Pai, tem a consolação do teu Espírito. Amém. Para aqueles que estão enfermos, o Senhor tem a cura, ó Pai, Glória a para Deus. todos. Ó Pai, que nós pedimos que essas pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Vá até elas, ó Pai, e faça aquilo que o homem muitas vezes não consegue fazer. Toca onde os médicos não conseguem tocar. Faz aquilo, ó Pai, que muitas vezes a ciência não consegue fazer. E opera os teus milagres, ó Pai, opera as tuas maravilhas. Traga alegria no teu arraial, ó Pai, no meio do teu povo, para que possamos, ó Pai,
Pai, jubilar aqui de alegria. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, que hoje à noite, ó Pai, já possamos ter vários testemunhos daquilo que o Senhor já tem operado no nosso meio. Ajuda-nos a ter alegria e confiança que o Senhor fará a tua vontade. Ajuda-nos a aceitar a tua vontade, ó Pai. E é nela, é por ela, ó Pai, a vontade expressa na pessoa de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Poder sentar, irmãos, enquanto o pós-lúdio acontece, quero só lembrar os irmãos, você pode botar o seu nome, né? Vai sair ali. Já saiu a lista? Não, mas vai sair. Nasceu o Daniel. Lindo Daniel. Né? Nasceu o lindo Daniel. Muito bonito. Deus é meu juiz. Né? Significa Deus é meu juiz. Parabéns, bom, parabéns à família, assim, esse ano, Deus esteja abençoando, né, essa família querida, e vamos crescendo para a glória de Deus, e quero louvar a Deus pela sua vida. E logo mais à noite, aqueles que puderem retornar, quem não puder, nós vamos colocar até um grupo lá no YouTube, mas você pode participar colocando seu nome na lista. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai. Que manhã maravilhosa. Como nós estávamos com saudade, Deus. Como é importante, ó Deus, estarmos juntos, ó Deus. É bem verdade que nós oramos nas nossas casas. É bem verdade que lemos a Tua palavra também. Mas como é bom, Senhor, como é bom, Senhor, estar na Tua casa, Senhor, estudando a Tua palavra e orando junto com os meus irmãos. Leva-nos agora, guardados e protegidos. E, ó Deus,